Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta de Lisboa. Hoje, frio, realmente frio, 13 graus, apesar de estar um dia de sol. É cedo aqui em Lisboa. Estou tomando, como sempre, um belíssimo café. Dessa vez ele é um café de mistura de grãos africano com brasileiro. E parece esquisito, porque ele tem sabor de cereal com caramelo. Mas é bom. Curiosamente, é muito bom. E como, Marilícia, estamos trabalhando muito para o Quinto Elemento, explorados como sempre, puxando o fio, que você deve acompanhar, que é o programa com Kim Paes sobre política, mais o programa do Quinto, mais as fofocas globais que a gente tem que ficar sabendo aqui para a economia. Realmente tem demorado muito tempo, e algumas reuniões, pesquisa também, e eu não estou com tempo nem de comer meus ovos Benedict, mas no próximo eu vou corrigir essa rota, que está numa rota ruim. Estou sendo explorado demais pelo nosso editor-chefe. De qualquer maneira, o cenário mundial dessa semana não deixa de ser curioso, porque a gente está vendo uma ampliação do uso de todo tipo possível de armas para a implementação dessa visão ideológica ou tecnocrata, que é a visão que querem colocar nessa ordem que está vindo no mundo. Basicamente, a gente já teve dinheiro como arma, e continua sendo usado. Temos o judiciário como arma, e agora, recentemente, é visível que também nós temos visto a utilização de pessoas, né? Pessoas como arma, imigrantes e uma movimentação migratória com uma arma na mão de tecnocratas progressistas com um objetivo específico. Para a gente entender o que está acontecendo, eu vou começar com um caso que aconteceu aqui recentemente, o caso do imigrante, não sei se você acompanhou, uma repercussão muito grande aqui em Lisboa, é o caso do imigrante do Cabo Verde, o senhor Odair Muniz. O senhor Odair Muniz nos remete a um problema geopolítico, conseguimos isso, né? Que o imigrante exemplificasse o problema geopolítico que a gente tem. Qual é a treta por trás disso? Que os agentes ele acabou falecendo, tomou, acho que alguns tiros, né, um tiro de um policial. Basicamente, os agentes que fizeram isso teriam afirmado que ele teria fugido ao ver a viatura, aí se refugiou num bairro aqui chamado Cova Moura, e ao ser abordado, ele então resistiu à detenção e tentou agredir os policiais com uma faca. Foi baleado e morto. Essa foi a versão dele, foi a versão dos policiais. Houve alguma repercussão depois daquelas histórias, procura se ele realmente é um pai de família, se ele já foi anteriormente condenado, se ele já teve problemas na polícia, enfim, teve todo esse movimento aí. O fato é que surge, no meio dessa discussão, quem? Uma ONG, sempre elas, né? Uma ONG novamente montada contra o racismo, para contestar a versão policial e exigir uma investigação séria e isenta, na visão deles, para apurar todas as responsabilidades do caso. Obviamente, a esquerda tradicionalista, né, no sentido de radical, oportunista, aproveitadora, imediatamente se aliou ao caso, já fizeram uma grande manifestação e dizendo que a polícia como um todo é racista, todos os tipos de situação que nós conhecemos, discurso de ódio, etc, etc, etc. A direita aqui, que é representada pelo Chega, defendeu o policial e as forças policiais. Bom, o resultado disso é que a esquerda, então, criou um abaixo-assinado, que é com assinaturas falsas, inclusive do Stalin, Mao Tse-tung e algumas outras contas falsas que depois foram averiguadas, mas assinou o abaixo-assinado, criou um abaixo-assinado eletrônico para montar uma queixa-crime que, segundo ele, já tinha mais de 70 mil assinaturas, contra o discurso de ódio e pedindo abertura de inquérito, coisa que o Ministério Público fez, acredite se quiser. Bom, o que a gente vê desse movimento? É que todos os ingredientes estão aí, meu caro. Todos os ingredientes estão montados nessa história que já foram vistos em vários lugares do mundo. A morte de um imigrante negro ou de um negro, ONGs que imediatamente protestam e levantam massas pontuais contra a força policial ou a sociedade, tá?
E essas ONGs, na verdade, muitas vezes não são realmente ONGs, são quase GONGOs, né? São Government Organized Non-Government Organization. Então, é uma organização governamental que, na verdade, organizou uma organização não governamental. É um patrocínio indireto à utilização de ONGs como instrumento de poder dentro da sociedade. Bom, obviamente, essa revolta gerou explosões de veículos, como aconteceu na França também, incêndios em veículos, pessoal tacando coquetel molotov e protestos da esquerda contra o racismo e a xenofobia. Esse é um exemplo de algo que está acontecendo muito interessante, que tem acontecido nos Estados Unidos, né, na França, com certeza, na Inglaterra, que tem a ver com esse movimento de distúrbio social, onde, na verdade, uma parte de uma imigração, eu não estou dizendo que é toda ela, tem muita gente que vem e migra com o objetivo real de trabalhar na área de vida ou com uma oportunidade de realmente ter um reconhecimento melhor ou fugir de governos totalitários e imbecilizados como o do Brasil, principalmente na parte de seus burocratas, né, que cada vez mais aumentam a restrição à liberdade. Então existe esse movimento no mundo, mas o fato é que no meio disso tem sido utilizado pessoas com arma de destruição de um movimento, de um tecido social. Tá? Então, essa mesma história nós vimos em vários lugares, do Black Lives Matter, Brasil, França, Inglaterra, Estados Unidos, os mesmos atores, os mesmos ingredientes, tudo igual. Então, é um movimento de migração que, no meio de gente que realmente quer mudar de vida, acaba tendo gente infiltrada para fazer desestabilização da paz social. Isso é um sintoma, pelo menos, do que nós chamamos de revoluções coloridas, como aconteceu em vários lugares, inclusive na Ucrânia, na Geórgia, não com os mesmos, não necessariamente com o movimento negro, né, mas com essas explosões que surgem muito parecidas com a utilização de homens. Agora, a coisa é mais complicada realmente do que parece, porque nós estamos falando de uma necessidade de fazer isso globalmente, quer dizer, isso está acontecendo em vários lugares. E a ideia é exatamente essa, você ter uma sensação de que o sistema global não funciona mais e você precisa alterar a estrutura econômica e política e de segurança dos países, primeiro tirando do nível mais baixo, por exemplo, dos estados, jogando para o governo federal, você já viu isso em algum lugar? E do governo federal, daqui a pouco você vai jogar isso para os órgãos de controle. Não é de hoje, lembre-se, alguns programas atrás eu falei numa reportagem da Foreign Affairs que falava que a América Latina tinha que ter um controle maior, um apoio maior, por exemplo, do exército americano e das polícias americanas para controlar o nível da violência. Essa ideia de trazer para cima todo tipo de controle é que está em voga e está por trás disso aí. Mas tem um outro fator. Como é que você vai aceitar isso? Como é que você toma isso como uma coisa dada? E é muito duro o que a gente vai falar agora, mas é um problema de fato humanitário e social, mas é uma percepção humana. Toda essa visão de alguns grupos que estão vindo para cá, e geral não só para cá, para a Europa, que eu digo, mas também até mesmo quando você vê alguns vídeos do Brasil, por exemplo, saiu um vídeo, acho que é do MC, que estava descendo de helicóptero, né? No meio de uma favela, de uma comunidade, uma favela, e aí a turma veio, cara, de uma forma brutal para cima, até no Twitter eles brincam, né, fulano chegou em Estocolmo, não sei o quê, mas realmente mostra o quê? Qual é a ideia daquilo ali? É mostrar um nível de incivilidade, de barbárie, de tribalismo, de subdesenvolvimento humano, você fala, cara, isso é quase incorrigível. Então você começa a olhar para as pessoas, ou pelo menos ter o sentimento de que existe uma massa de pessoas inúteis, ou de gente que realmente virou supérflua. Guarde esses termos, porque esses termos não são meus, esses termos são de um grande, e eu vou falar dele daqui a pouco, de um grande pensador moderno dessa turma progressista, o woke, que está querendo organizar o mundo. De qualquer maneira, você fala, pô, mas até mesmo os cristãos, até mesmo as pessoas mais empáticas, mais espiritualizadas, começam a ter essa percepção, esse sentimento de incivilidade? Sim, porque elas começam a ser vítimas de uma violência direta ou indireta. Imagina, você parou o seu carro, você não tem nada a ver com essa história, está tranquilamente trabalhando, de repente seu carro é incendiado. Por mais que você seja empático às situações da vida, e é o que acontece, é uma situação que também te agride
sem qualquer percepção do motivo real. É apenas uma revolução, ou invasão de casas, ou queimar os bens, ou destruir os bens públicos. Então você começa a ver essa percepção de que existem tribos incivilizadas, tá? E, portanto, de uma casta inferior. Bom, se isso acontece só no seu país, é uma coisa, só no seu bairro é outra, mas se acontece em vários lugares, começa a ter uma discussão que é necessária uma ação global. E essa ação global visa alterar a ordem econômica e política, sim, uma vez que os países sozinhos não conseguem resolver a explosão de violência tribal, a incivilidade que está tendo, e é necessário um grande pacto, uma organização mundial diferente. Ao fim e a cabo, meu amigo, estamos falando do esvaziamento do poder do Estado-nação, tá? E a solução global, que é sim uma das maiores pautas hoje disparadas na área da política e que está ligada diretamente à visão tecnocrata, que é uma evolução, né, desse marxismo, desse comunismo que nós conhecemos na política. Bom, é o que Davos fala, você não vai ter nada e vai ser feliz. É o quê? É reorganizar os tecidos sociais e as organizações de Estado para que você tenha uma economia planejada. Você acha que isso tudo parece um pouco fora de prumo, mas veja o que um dos maiores porta-vozes intelectuais dessa turma tem falado, né? Falou recentemente, que é o Harari. Ele falou ipsiliteris, tá? Ipsiliteris, palavras dele, que os seres humanos estão prestes a exceder a sua vida útil, e precisam ser substituídos por algo melhor. E aí ele bota, abre aspas, estamos realmente adquirindo poderes divinos de criação e destruição, fecha aspas. Ele disse isso numa entrevista recente, tá? E falou o seguinte, estamos realmente atualizando os humanos para Deus. Atualizando. Então, toda essa ideia tecnocrata, que você volta e meia vê aí, do transhumanismo, né, que a pessoal brinca que existe a teoria da conspiração de botar chip nas pessoas e tal, mas o transhumanismo é uma realidade, os robôs, a inteligência artificial, você ser governado por algoritmos, que é o que ele defende, que o ser humano não tem uma capacidade de decisão eficiente superior à dos algoritmos, portanto nós deveríamos nos submeter a ele, é o que tem por trás das frases dele, mas piora muito, porque ele fala que os seres humanos são animais hackeáveis. Ou seja, não é que você apenas consiga prever o comportamento, você consegue entrar na mente desse cara. Animal hackeável, ser hacker, é você entrar a partir de um sistema de segurança, você invadir o centro de controle. É isso que o Harari está dizendo, que nós somos animais hackeáveis e que nós deixaremos de lado esse apego, né, em breve, a ideias ultrapassadas. Né? Quais são as ideias que ele fala que são ultrapassadas? O livre-arbítrio e o valor do indivíduo. Dois valores, dois pilares, por exemplo, do cristianismo, mas também de toda a sociedade ocidental. Vou até tomar um café porque fiquei nervoso. De todo. Para ele, tá, essas ideias eram ótimas, eram ok, para pessoas como o Locke, o Thomas Jefferson e até mesmo o Rousseau. Ele admite isso. Só que, graças aos avanços tecnológicos, diz o Harari que a gente agora vai além de tudo isso, né? Isso acabou. E ele fala, inclusive, sobre a ideia de livre-arbítrio e valor do indivíduo. Ou seja, se você não tem mais livre-arbítrio, se você não tem mais valor do indivíduo, como é que vai ser essa economia? O que ele está dizendo por trás disso? Um senso hackeável. E então ele coloca aqui a questão mais importante na economia do século XXI. Veja bem o que ele está dizendo. Que a questão não existe questão maior do que essa. A mais importante da economia no século XXI é o que nós vamos fazer com as pessoas supérfluas. Haverá para ele tantas pessoas supérfluas porque apenas uma parcela dessa humanidade será atualizada para ser super-humanos, que é o sonho do Huxley, eu vou falar dele daqui a pouco. E segundo ele, né, essas pessoas desfrutarão de habilidades inéditas e criatividade sem precedentes na história, o que vai permitir que continuem tomando muitas das decisões mais importantes do mundo. Ele está dizendo o seguinte, cara, tem uma massa de gente inútil, tem uma massa de gente supérflua, esses caras não vão ser atualizados, não servem para nada, os algoritmos vão tocar e as pessoas vão cuidar mais, algumas, né, da sua saúde, vão botar chip, não sei o que ele quer dizer exatamente na prática, mas ele está dizendo que as pessoas terão dons muito superiores
a essa massa de inútil, essa casta cidadão de segunda ordem, segundo ele pensa, e a pergunta é: o que eu faço com essa massa de inútil? O que eu faço com essa turma? E essa visão é exatamente a visão, cara, do humanismo tecnocrata que a gente falou na última Geoeconomia, que é a submissão do homem ao modelo. É você guiado pelo algoritmo, é você guiado pela inteligência artificial, ou pelos princípios iluministas, ou pelas decisões técnicas dos burocratas brasileiros ou mundiais, né, da sociedade administrativa lá do Burhan. Todas as suas escolhas de consumo, meu amigo, todas elas devem ser feitas a partir de uma inversão de ordem. Você não escolhe mais o que você quer comprar, você tem uma opção daquilo que é permitido comprar dentro do universo menor determinado pelo tecnocrata. É a mudança do que a gente chama de economia da demanda pela economia da oferta. Então, isso tudo estão nesses manifestos humanistas que eu falei no último programa e que, inclusive, né, tem a sua origem, não sua origem, mas tem a sua clara passagem por um lugar chamado Centre d'Études des Problèmes Humains, que foi lançado em julho de 1936 pelo aquele cara que eu falei, o Coutreau, né, o Jean Coutreau, mas que também tinha, e eu já falei dele no último programa, também tinha no conselho da administração, não conselho, na administração executiva desse Centro de Estudos de Problemas Humanos, o Aldous Huxley, que escreveu Admirável Mundo Novo. Tá? Junto com ele tinha o professor Henri Fauchelon, que era da Universidade de Paris, o economista suíço Georges Guilhem e o Alex Carrel. Aí você fala, pô, mas são só esses caras, né? Não tem mais ninguém ali. Errado. Esses caras prestavam conta para um conselho político, que tinham políticos, filósofos e até financistas também, de mais ou menos 40 pessoas. Então é uma instituição bastante robusta e que realmente via essa visão da tecnocracia. A gente não pode esquecer que a visão do Huxley, do Admirável Mundo Novo, sumariamente é essa, que haveria um imperativo biotecnológico, tá? Que esvaziaria o sentido da liberdade e da democracia, de modo que nesse mundo novo dele não seria necessário mais reprimir o pensamento independente, porque não valeria nem a pena mais pensar. Tudo seria dado pelos algoritmos, a segurança estaria resolvida, quer dizer, todas as questões, suas necessidades básicas, quer dizer, todas as questões que estão ligadas ao homem, e segurança, relativa à segurança e os seus desejos básicos estariam resolvidos por esse imperativo biotecnológico. E a noção de liberdade e democracia perderia completamente o sentido. Tá? Então, não valeria mais a pena pensar. Agora eu te pergunto, é ou não é o mundo que nós vivemos hoje? É ou não é o mundo em que, por exemplo, o jornalismo, ele, ao invés de promover o debate, ele exclui o debate, porque ele apresenta uma única ideia e qualquer divergência, ou ele vai para o fascismo, ou ele vai para fake news, então ele não admite contestação. Então, é ou não esse mundo? Claro que é esse mundo, é um mundo onde pensar não vale mais a pena. Você tem que acreditar no discurso público como única fonte possível de um debate. Então, o jornalismo hoje, no Brasil, claramente, estou falando de todos, sem exceção, Amélia Leitão, Daniela Lima, Lauro Jardim, o Estadão, Folha, pessoas e instituições, eles têm uma função, que é excluir o debate, não promover o debate. Então, veja bem, esse é um problema que começa a ser gerado na nossa sociedade. E essa é a visão tecnocrata, que é, ao perseguir o tempo todo a gente ter segurança, saúde e um bem-estar físico, e a gente bota isso como os maiores bens humanos, que é o que a tecnocracia pensa, e não estou dizendo que eles não são importantes, mas eles acabam sacrificando outros bens, os morais e os espirituais, que dão sentido, né, que a razão e a dignidade das nossas vidas humanas, por exemplo, uma cosmovisão cristã. Então você tem esse embate. O cara fala, bicho, olha só, se for para sacrificar um benefício moral, um bem moral e racional, que para você dá dignidade à vida, por segurança, saúde e bem-estar físico, eu farei. Aí vem todas as teses de tudo que está em volta dessa questão tecnocrata. Tá? Agora, não ache que essas coisas são pura coincidência. Por exemplo, o irmão que me contou isso foi o Trielli, mentira, eu li, quando eu ajudava vocês rápido eu li, aí eu cheguei no grupo do Quinto e falei assim,
Pessoal, cara, vocês sabiam que o irmão do Huxley, que era o Julian Huxley, cara, que era um biólogo, filósofo, eugenista assumido e humanista, né? É interessante como os caras conseguem combinar o eugenista com o humanista. Bom, era nada mais, nada menos que foi o primeiro diretor geral da Unesco e era cavaleiro da coroa britânica. E esse cara é o defensor do transhumanismo. Cara, todo mundo já tinha falado isso 1000 vezes no programa do Quinto Elemento e eu não tinha visto. Quer dizer, desculpa, Trelli, meu pedido, desculpa público aqui. Mas, enfim, o irmão do Huxley era biólogo, filósofo, eugenista e humanista e é o primeiro diretor-geral da Unesco, que hoje comanda nada mais, nada menos, o currículo escolar do mundo. Lembrem-se, com apoio dos liberais globalistas. Não esqueçam disso, ok? Já falei disso aqui no Quinto Elemento. Então, você tem todo um movimento global de organização, de exclusão de um debate. E isso também passa por áreas que parecem boas, como compliance, como autorregulação, tá? E esses dois itens acabam gerando o que a gente chama de uma sirene globalista tecnocrática, porque são barreiras que vão sendo criadas, ou meios, né, para você implementando uma única visão e excluindo o debate, e excluindo as pessoas socialmente, com essa microgestão, por exemplo, da entrada do Estado nas áreas de compliance. Então, às vezes as pessoas perguntam, Arthur, o que a gente faz então nesse cenário? Não, a gente tem que, por exemplo, um caso muito prático do Brasil, do Congresso Nacional, os nossos deputados, ao invés de ficar dizendo que tem que cair que é melhor perder de um pé do que ganhar de 4, essas besteiras que os caras falam, eles têm que estar preocupados em aumentar as barreiras legislativas para proteger cada vez mais os direitos individuais, retirando o poder da área de compliance, retirando o poder da área de autorregulação e trazendo um poder maior para o nível do indivíduo. Tá? Agora, essa pauta de controle jurídico, ela não é uma coisa recente, ela foi pensada, tá? Já, exatamente como consequência do neoliberalismo, como falamos no último programa, nos primeiros programas do Geoeconomia, mas também dessa pauta humanista, que trabalha junto, que se reflete hoje nessa pauta ambientalista, que tem um grande objetivo de implementar o degrowth, como já falamos no passado, que é a base, não é o fim do sistema produtivo, é a transferência do lucro da indústria para quem tem os sistemas energéticos, tá? E isso através de uma taxa ou de uma moeda, que seria a moeda de carbono. Isso surge na década de 70, meu caro. Essa discussão do growth era da década de 70. Porém, de uma forma, até onde eu consegui pesquisar, pela primeira vez que eu vi em 2004 um grande artigo do Le Monde Diplomatique, algumas outras propostas que se conectaram com essas do The Growth. E há uma ampliação dessa visão com uma legislação global mundial. Né? Nesse artigo, o Le Monde Diplomatique, de 2004, aparece o que eles chamam de contrato ecológico, do Nicolas Hulot. Tá? E ele escreve mais ou menos 164 medidas de um memorando no Appel de Paris. Tá? E, basicamente, algumas dessas medidas que ele achava importantíssimas para poder implementar essa visão tecnocrata e The Growth, que eles claramente falam, inclusive tem livros sobre isso, depois eu boto um aqui na descrição, que é recente, mas que é fininho, vale a pena ler, mas ele explica como é que é o projeto político do The Growth. Basicamente, alguns itens que ele fala de extrema importância é o imposto sobre a riqueza e a escala mundial, né, o imposto sobre a riqueza. Você está vendo essa discussão em algum lugar? Taxar as grandes fortunas mundialmente, né? Acabar com os paraísos fiscais e principalmente a eliminação do segredo bancário. Bom, você já viu isso em algum lugar? No Drex? Então, você tem o fim do segredo bancário, a ideia de transparência total e, portanto, uma taxa sobre as emissões de carbono e uma taxa sobre os resíduos nucleares de longa duração e ativos. Bom, para eles é isso. O problema ambiental é global, incontornável, e por isso tem que estar acima de qualquer tipo de soberania. Tá? E por isso ele é sem fronteiras. Né? Ele é um problema que é preciso você ter uma ação global que não respeite a soberania dos países. Isso que está acontecendo. Aí vamos às partes práticas da nossa economia. E está acontecendo mesmo.
Aqui, e veja o nível da ação de tentar tornar essas instituições globais cada vez mais fortes e implementar uma única forma de um sistema. Essa semana passada saiu no Financial Times que existe um órgão aqui na Europa chamado European Securities and Market Authorities, basicamente chama ESMA, que é o órgão onde ele foi criado em 2011 para harmonizar. Veja bem, você tem 27 países no bloco, mas cada país tem o seu mercado de capitais e a sua legislação. Esses caras tinham a visão de harmonizar o sistema de pagamentos e o mercado de capitais, para garantir que existisse, pelo menos, que eles se falassem. Tudo na burocracia assim. Tem aquele livro fantástico, agora esqueci um caso sobre o poder, mas que ele conta isso, o poder ele só se expande contra o indivíduo, né? O poder do Estado, dessas instituições, só se expandem contra o indivíduo. Então, cada um passinho, depois ele aumenta. O que eles estão pedindo agora? Eles não querem mais apenas ser um órgão de harmonização dos 27 países. Eles querem, de fato, trazer para si uma capacidade, maior poder, né, para desenvolver o mercado de capitais total da Europa, inclusive dos países. Então, eles querem ser uma grande SEC, né, uma SEC na Europa. Então, eles querem acabar com esvaziar os órgãos dos países do mercado de capitais e aumentar do European Securities Market Authorities, da ESMA. Mas não é só para o mercado de capitais. Agora, atenção, eles também querem trazer para debaixo da regulação deles o sistema de pagamentos, o controle das clearings, que são onde são feitas as liquidações. Veja, você não está falando mais de harmonizar o mercado de capitais, você está falando de controlar a mobilidade do capital e, por consequente, o nível e a possibilidade de financiar empresas. Veja, o que tem por trás disso? Tem por trás disso é que você tem um movimento hoje em vários países da Europa que querem reindustrializar os seus países e não concordam com a União Europeia, que é muito mais uma união aduaneira do que uma união real de livre comércio. Depois, o próximo programa eu explico essa diferença, mas é muito mais uma aliança aduaneira do que qualquer outra coisa. E o cara está desempregado, está reclamando da vida. O que ele quer? Ele quer, meu amigo, voltar a trabalhar, né? Ter um bom salário. Então, ele cobra do governo dele. Mas na hora que essa turma retira do país a possibilidade deles, de fato, construírem o seu próprio mercado de capitais, como é que ele vai financiar suas empresas? Ele depende de uma regulação que está lá em cima. E, além disso, tem uma parte de pagamentos, que são as moedas, o que eu posso comprar, como eu pago, né? E como eu consigo mover o meu capital. Ou seja, a preocupação desses caras é que com a direita, como a direita está crescendo, e não só a direita está crescendo, mas a própria ideia da confederação dos poderes produtivos, que é a ideia do List, a volta do Hamilton, da reindustrialização, esses caras olham e falam assim, cara, eles vão atacar essa globalização. Como é que eu defendo isso? Sempre pelo lado jurídico. Vamos criar o ESMA. Que a ESMA não, já existe, mas vamos trazer para cima, vamos incorporar esse cara, incorporando as leis, a soberania dos Países Baixos, porque aí nós vamos ficar fortões e a gente vai mandar, que é a construção da Constituição Econômica Global. Então, veja, hoje a direita é exatamente a expressão de tudo que é contra essa tecnocracia, né? Esse movimento tecnocrata de concentração do poder jurídico, econômico e dos técnicos, né? Aqueles 3 pilares da tecnocracia, o fundamento, um comitê técnico, um comitê econômico e um comitê jurídico, que é o próprio esvaziamento da política. Hoje a direita é contra isso e quer desenvolver a economia dos seus próprios países e melhorar a vida das pessoas, e aí existe essa reação, que é a reação jurídica. Porque há uma preocupação que se a direita começar a ganhar como vem ganhando na Europa, crescendo na Europa, e começar a desenvolver a sua indústria através da utilização dos mercados de capitais locais, esse projeto de construção econômica e de globalização começa a ruir mesmo. Então, como é que você acaba com isso? Não tem outro jeito. Né? Então, a pergunta é, será que, a direita é parte dessa questão que vai realmente acabar, ou quer acabar com a Constituição Econômica Global, e também acabar com esse uso excessivo do dinheiro como arma, que foi um exagero das sanções americanas, mas que também virou o judiciário como arma e agora pessoas como arma. Agora, quem vai acabar com isso? Será que são os BRICS? Tararam. Bom, vamos ver o que aconteceu na reunião dos BRICS dessa semana. Não dá para dizer que ela não é importante, mas eu confesso a você que realmente ela é muito importante, não só pelo que ela fala que vai fazer, mas por aquilo que ela não vai conseguir fazer, e a gente vai abordar isso aqui. Veja bem,
Primeiro, acho que houve uma propaganda enorme, principalmente de alguns analistas brasileiros, dizendo, olha, agora o trem-bala saiu e não volta, e o mundo agora já querendo decretar, né, a existência desse mundo multipolar, mas a coisa não é tão simples assim, apesar de sim haver a existência desse mundo multipolar, mas do aspecto econômico a coisa não é tão simples. Primeiro, eu acho que a gente não vai ver, a gente tem, às vezes eu vejo, parece que temos essa percepção que vai aparecer amanhã no acordar de manhã, vai ter uma notícia no jornal, ou no Instagram, ou no Twitter, dizendo, olha, a partir de hoje o dólar não é mais a moeda mundial. Não é assim, a coisa não acontece assim, é um movimento histórico. Esse movimento histórico, para mim, está sem dúvida nenhuma tomado, está dado. E aí sim, esse trem saiu, só não acho que ele é trem-bala. Porque o que acontece é que não é só uma questão de força econômica, gente. O que acontece é que a moeda, como houve um exagero das sanções americanas ao dinheiro, e um abuso mesmo dessas sanções, e até mesmo o uso do FCPA, que é o Foreign Corruption Protection Act, que é muito usado, por exemplo, foi usado pelo Dallagnol, pela Lava Jato no Brasil. O fato é que esse FCPA, e eu vou abordar isso depois, mas em outro programa, ele tem sido usado como instrumento de protecionismo, tá, das indústrias americanas. Um exemplo é que o Brasil comprou caças em 2014 da Saab. 10 anos depois, quando lá os caras começam a ter um desenvolvimento militar maior do que os Estados Unidos, os Estados Unidos usaram, 10 anos depois, esse Foreign Corruption Protect Act para poder questionar ao Brasil e a Suécia, porque comprou, como foi feita a negociação desses caças, porque pode ter corrupção. E aí qual é a pressão que o cara vai usar? Se ele achar que, a partir do momento que ele acha que houve, se mesmo que não tenha provas, eu digo mesmo, não tem provas no Brasil, não tem provas na Suécia. Os dois sistemas jurídicos investigaram. Mas, de fato, o que ele faz? Ele vai lá e sanciona o Saab. Ninguém mais pode comprar. Isso é, de fato, um movimento anticorrupção ou um movimento protecionista para garantir a indústria dos caras. Entende? Agora, é por esse motivo que a ideia de moedas, de sistemas de pagamentos alternativos ao SWIFT e de negociar as moedas do seu próprio país, se torna tão relevante, mas não é tão simples, porque é uma questão de soberania e segurança nacional. Inclusive o Brasil tinha que ampliar o sistema de pagamentos e tinha que ampliar a sua conversibilidade de moedas para várias moedas, não só dólar e euro, mas abrir para quase todas. É uma questão de segurança nacional. Tá? Agora vamos lá. O que o BRICS fez? Atenção, temos que olhar. O BRICS não usou assim um sistema de pagamentos, que é o BRICS Pay. Mas vamos olhar com cuidado. Sim, é um sistema de liquidação para moedas nacionais, mas ele abriu o BRICS Pay QR, que na verdade é para o varejo, abriu um BRICS Pay B2B, que é entre empresas, e o BRICS Clear, que é um sistema de liquidação entre países. Este, claramente, é blockchain. O que significa que os caras vão deixar a movimentação circular, mas não é bem assim, meu caro, não é bem assim. Okay? O primeiro objetivo do BRICS, desse sistema de pagamentos, é resolver a questão mais importante econômica do nosso tempo, que não foi respondida após Bretton Woods. Como resolver o problema de déficit e superávit de nações no longo prazo. Este é o problema central de toda a discussão econômica do nosso século, sem exagero algum. Okay? Isso tem sido resolvido com um sistema insolvente, que é o financiamento dos déficits de longo prazo. No caso dos Estados Unidos, via o sistema do dólar. Mas isso tem um limite, e esse limite claramente já está sendo exaurido. Não existe hoje facilmente essa resposta, mas é um problema que nós temos que lidar. Isso não tem nada a ver com a força econômica. Quer dizer, a ideia da substituição do dólar, primeiro, não é um problema de força econômica, mas de infraestrutura do sistema monetário. Tá? E também, porque em determinado momento os Estados Unidos usaram o dinheiro como arma. Portanto, é um problema de segurança nacional e da confiança da infraestrutura do mercado. Segundo, é que você tem esse problema de resolver verdadeiramente o déficit e o superávit de longo prazo de países que consistentemente mantêm déficit na sua balança de pagamentos. Tá? Como resolver isso? Então, é por isso que eu acho que
de fato, esse sistema do BRICS não é um game changer, como falam os americanos, né? Não é real. Ele é muito mais um instrumento de soberania, mas não é assim, agora mudou o jogo, o império acabou. Isso tudo é propaganda. Esquece. Não, primeiro, para resolver o problema hoje de substituir o dólar, a pergunta não é econômica, é financeira. Quem vai ser, então, o financiador mundial? Quem vai prover liquidez para todas as operações do mundo? O fato é que hoje, querendo ou não, com todos os problemas da economia americana, e todas as situações que nós vivemos, os Estados Unidos ainda são o maior financiador do superávit em conta corrente do mundo inteiro. Aliás, atenção, veja esse gráfico aqui. Olha só, ele está aqui negativo, né? E depois todos positivos. Ele financia o superávit do mundo todo. Os Estados Unidos, né, têm de ativos na mão de estrangeiros cerca de 18 trilhões de dólares. 18 trilhões. Então, a pergunta é, ok, você quer criar sistema de pagamento, você quer fugir das sanções americanas, você quer ter um sistema de sua própria moeda, liquidar com outros países, isso é absolutamente legítimo e, obviamente, o BRICS tem que fazer isso. Mas, atenção, sem antes desenvolver mercados internos consistentes, robustos, que possam garantir essas movimentações, esse movimento é apenas um movimento de curto prazo, que está se criando uma estrada para passar esse trem lá na frente. Tá? Então você tem realmente uma situação que é quem vai dar liquidez para o mundo. Hoje é os Estados Unidos. E os Estados Unidos também dependem de recursos estrangeiros para financiar esse déficit, que é um déficit comercial de 1,2 trilhões por ano. A real, meu caro, é que o problema geral é que são duas questões que envolvem isso. A primeira é que os Estados Unidos não está mais financiando, e aí entra a traição da China, não está mais financiando esses déficits a partir da dívida, que é aquela reciclagem que a gente falou, ou esterilização, né, do dólar via títulos americanos. Então, quer dizer, as nações que estão usando superávit não compram mais os títulos americanos. Bom, estão investindo nos seus mercados, e isso é um problema para os Estados Unidos. Mas não só estão investindo nos seus mercados, eles também têm comprado ações de empresas americanas. Então, o déficit americano tem sido financiado pelo investimento em bolsa, em ações. Para você ter ideia, o percentual, número de estrangeiros, né? O investimento de estrangeiros em ações é de 15 tri. O financiamento em Treasury é de 8 tri. Ou seja, isso é uma bolha. Para você ter uma ideia, um dos números que se usa para medir, vamos supor, fazer a avaliação das empresas é o preço-lucro, né, o price per EBITDA, aí tem vários, mas vamos botar preço-lucro. E se você pegar, por exemplo, o múltiplo hoje de preço versus lucro, quanto você está pagando para quanto você ganha, para você rever o seu principal, hoje, na Nasdaq, esse número está em 43 anos para você rever o dinheiro que você investiu numa empresa, considerando o nível atual do lucro. Quando você vai no outro múltiplo, há 5 anos atrás, esse número era em torno de 20, 30 no máximo. Ou seja, você tem uma bolha no sistema americano. Se essa bolha do mercado de ações estourar, aí sim, ele estoura o dólar. Tá? Agora, você vai dizer assim, é fácil sair do dólar, Arthur? Zero fácil. Porque você precisa, direta ou indiretamente, de mercados consistentes. Você fala, mas a China está exportando muito. É verdade, mas também dependem do mercado americano. Por exemplo, o Vietnã depende em torno de 30% do seu PIB de exportações para os Estados Unidos. Aí alguém pode falar, mas a China só depende de 2,3, eu acho, tá? De exportação para os Estados Unidos. É verdade. Só que ela exporta para países que dependem dos Estados Unidos, entende? Quando você vai fazer uma conta direta e indireta, mais da metade dessa demanda final de exportação, né, que existe, de importação de produtos chineses, dependem dos Estados Unidos. Então, por mais que ela só tenha 2,3, quando ela exporta para outros países da Ásia, esses outros países, ou do sul global, exportam para os Estados Unidos. Tá? Então, veja bem, antes da gente ter uma mudança real no sistema monetário, e esse é o grande problema, porque ele não vai conseguir, talvez, esperar isso, e a crise, por isso que a crise financeira é inevitável. Antes disso acontecer, a China precisa criar mercado. E ela está fazendo isso. Veja, esses países, a Rússia, dos BRICS, estão criando os seus sistemas de pagamento e os seus sistemas de moeda e as suas clearings de compensação. Para colocar o quê? Não necessariamente as suas moedas, tá? Vão colocar as suas moedas no início e vão ter que substituir isso. Por isso que eles querem e gostam dos sistemas de crédito de carbono, porque é uma moeda global. Muito bem, que ajude a fazer essa compensação.
O problema é que esses caras estão construindo isso, mas eles precisam de mercado. Não adianta você fazer a estrada. Então, esse é um projeto que faz todo sentido, mas é inicial. Vai ajudar a burlar as sanções, a dar mais liberdade econômica, maior mobilidade de capital, a você, de repente, tirar o seu dinheiro em reais, sair correndo do Brasil para fugir das garras dos burocratas, mas quando você mantiver o seu dinheiro, por exemplo, em yuan, ou dirham, ou rublo, se tiver coragem, né? Mas você, na verdade, vai dizer, o que eu faço com, dirhams? O que eu faço com yuan? O que eu faço com as rúpias? Nada. Mas você pode comprar ouro, ou você pode comprar ativos, ou você pode comprar Bitcoin, enfim, tem várias possibilidades, então você tem uma conversibilidade maior do outro lado. Então é isso que está sendo feito, mas ele precisa, para isso ser consistente, aumentar o seu volume e criar mercados. Isso só cria mercados investindo em ativos físicos, que é o que a China está fazendo. Aí você começa a ver o movimento real, porque você tem uma importação, por exemplo, veja bem, nos Estados Unidos, nos últimos 25 anos, os Estados Unidos cresceu a sua importação, comprando do mundo, comprou 2 vezes mais do mundo. A China, 6 vezes mais, importando. E os mercados emergentes 4 vezes mais. O que significa que eles estão importando, estão fazendo mercado. Eles estão reduzindo seus superávites, que agora estão pagando, mas estão criando seus mercados internos. E só criaram seus mercados internos porque saíram da armadilha do Treasury. Tá? Esses números são da Netherlands Central Planning Bureau, que é um think tank que existe na Holanda. Bom, o fato é que a China está começando a montar esses mercados. E aí você vê claramente esses movimentos de crescimento. Mas não é uma total independência do sistema americano, porque, de fato, à medida que ela também aumentou a sua importação em 6 vezes, ela aumentou a sua exportação, saiu de 60 bi para 140 bi por mês, em 4 anos. Ou seja, para o sul global, né, ela aumentou em quase 2 vezes e pouco as suas exportações, mas ela importa 6 do mundo todo, mas exporta 2 vezes e meia para o sul global. Mas você vai para o que está acontecendo com os Estados Unidos aumentou a sua importação do sul global. Então ele também saiu de 60 bi por mês para 100 bi. Então você pode justificar que parte desses 140 bi que a China exportou para o sul global vem de 100 bi lá dos Estados Unidos, que importou do sul global. Então existem esses países que, na verdade, ainda são países intermediários, mas estão crescendo os seus mercados. Por exemplo, a China, em um momento, o PIB da China dependia da exportação em torno de uns 27% do PIB. Hoje é 19%, então ela está reduzindo a sua exportação para aumentar o seu consumo. E essa importância que existia do déficit americano para manter o PIB mundial também caiu. Você podia explicar que o déficit americano é responsável por um aumento ou decréscimo de 0,4% do PIB. Hoje é apenas 0,2%, mas isso demorou 25 anos para ser feito. Tá? Então a pergunta é a seguinte: o que a gente tem que olhar para entender quando realmente a dedolarização vai acontecer e os Estados Unidos, cara, vai perder a moeda e vai ser o caos máximo para os caras? Quando a Ásia ultrapassar o consumo dos Estados Unidos. Aí a giripoca pia. E o Brooklyn Institute sugere que, dado as curvas, está aqui o gráfico dele, veja aí, em 2028 a Ásia ultrapassará o consumo dos Estados Unidos e da Europa antes, mas ultrapassará o consumo dos Estados Unidos. E aí a gente começa a ter um problema de fato para os Estados Unidos. De fato. Só que os Estados Unidos já entenderam isso e existe hoje esse problema. Eles precisam substituir o seu sistema monetário, querem ir para o crédito de carbono, querem tomar conta dos sistemas energéticos, e existe aquela batalha que a gente já falou sobre quem financiará o complexo militar americano. Mas o que acontece hoje é que eles não conseguem, hoje, alterar a dinâmica da sua economia. Porque o que acontece? Os Estados Unidos não mexiam em produção, porque esses tecnocratas montaram esses plano global de cadeia. Enquanto eles ainda estão tentando agora reindustrializar os Estados Unidos numa briga política gigante, que é entre o Trump e a Kamala, porque ninguém sabe exatamente como ainda fazer isso, estão fazendo, o Biden já começou. O fato é que a economia americana hoje, o consumo que mantém essa liderança, basicamente é financiado por dívida. Os Estados Unidos estão se endividando para consumir e não estão mais investindo em produção. Isso é tão claro, tão claro, tão claro, que a gente tem que ver como isso é refletido no budget do Congresso americano. O Congress Budget Office lançou agora, algumas semanas,
a sua previsão de orçamento por anos subsequentes. É assustador, totalmente assustador. Para eles, né, segundo o CBO, a dívida americana vai ultrapassar tudo que produziu, né, ou seja, a produção do PIB, em 106% no que vem. Quer dizer, a dívida será maior do que toda a produção americana. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, que a dívida americana vai ultrapassar tudo que é produzido economicamente pelos Estados Unidos. Só que esse valor continua crescendo até 2030, atingindo 122%. Tá? Onde o setor público mundial deve nada mais, nada menos, meu caro, que 100 trilhões de dólares. Não é os Estados Unidos apenas, mas estou falando de governos. Ou seja, é um sistema completamente insolvente. E pior, o CBO, ele está vendo aí um crescimento das despesas acima das receitas para os próximos 10 anos. Mas veja, não é só a despesa que cresce a receita, ou seja, os caras estão planejando um maior aumento de impostos. Aumentando impostos para cobrir o aumento de receitas, mas eles não batem. Mas aí você fala, poxa, Arthur, mas como é que a gente vê que os Estados Unidos não estão investindo em produção, né, mas em consumo? Eu não estou dizendo que eles não tenham tecnologia, mas lembre-se, eles estão sendo financiados pelas empresas do estrangeiro, comprando equity, empresas americanas, naqueles 15 tri, que é um ponto que a segurança americana já disse, olha, cara, quem está comprando e investindo nas empresas aqui dentro, pegando o know-how de tecnologia americano, são investidores de fora. Tá? Então, como é que a gente vê isso? É porque os maiores gastos do orçamento deles são 3: segurança social, Medicare e o pagamento de juros da dívida. E vai ser a primeira vez que o pagamento de juros vai ser maior que o orçamento da defesa. Então, se a defesa indiretamente financiava tecnologias, big techs, tudo isso, o que nós vamos ver que o pagamento de juros para os grandes bancos vai ser maior do que todo o orçamento de defesa, um endividamento brutal. E aí você vai dizer, como é que eu corto isso? Se esses são os 3 maiores gastos, ou você vai acabar com a saúde dos Estados Unidos, acho que eles não vão fazer isso, ou você vai acabar com a segurança social, não vão fazer isso, estão inventados, ou vão começar daqui a pouco a dar calote. Aí sim, entende? É daí que vai começar a vir a crise. Os Estados Unidos hoje precisam de 2 coisas, resolver esse problema dos juros dele e segurar o consumo da Ásia. Isso só pode ser feito através de uma crise financeira. É tão simples quanto isso. Porque hoje os Estados Unidos, guardem essa frase, tomam empréstimo para financiar o consumo corrente. Eles não estão investindo. Tá? E esse é o maior problema deles, disparado. Por isso, meu caro, como você vai ver a reunião da semana passada do FMI, ela foi uma reunião xoxa, tá? Porque, sabor chuchu, porque ele está perdendo a sua função. Isso, aliás, foi um alerta do próprio Financial Times. Falou, galera, você tem que sentar aí e se reorganizar. Reorganizar o papel do FMI como instituição. Né? Ela ficou defasada, está fora de lugar, não tem mais função. É um sinal de caducidade de todas as instituições do Bretton Woods. Tá? Por quê? Porque, primeiro, o centro econômico demográfico do mundo mudou. Não é mais os Estados Unidos e a Europa. Aliás, a Europa está em completa falência. Falaremos disso em breve. Mas mudou para a China e para a Índia, tanto como centro econômico quanto demográfico. Tá? Segundo, o poder de voto lá no FMI é desproporcional. Os países, né, que fazem parte do Ocidente não têm nenhuma voz. Então, aquilo ali virou uma instituição sem sentido algum. E a China virou o maior credor do mundo. Atenção, não é o maior financiador, porque o financiador é a moeda, tá? Mas é credor. Parece que estou falando de antagonismo aqui, mas não é. Ele hoje tem crédito, mas quem dá liquidez global é os Estados Unidos e a dólar. Então, o que a gente está vendo? Um FMI que está acabando, uma Organização Mundial do Comércio que ninguém mais respeita. Tá? E que essas 2 instituições não sabem agir com os 4 maiores problemas do momento. Primeiro, até mesmo da China, o slowdown, né, o desaquecimento da economia chinesa. Ninguém sabe como fazer, a China está criando o seu próprio, como é o nome disso? O seu próprio plano Marshall. Né? Deixa eu trabalhar no tempo do programa, estamos bem. Está criando o seu próprio plano Marshall. Depois você tem um grande problema que nós falaremos no futuro, que é a recessão na Alemanha, que é gravíssimo. E atingiu níveis severos que realmente vão trazer problemas na Europa. Uma bomba relógio de 100 trilhões de dólares de governo no mundo todo. Os governos devem 100 trilhões de dólares.
E o quarto item, como é que você vai resolver o problema de longo prazo das nações deficitárias? Tá? Ou seja, esse sistema de Bretton Woods, que alguns chamam de gangue de Bretton Woods, eles destruíram, meu amigo, a economia, tá? Individual, do indivíduo, da pessoa, e junto o sistema global. E isso é que está por trás de 1970 ali, desse grande plano, do 80, do plano do Volcker, da destruição planejada da economia mundial. É exatamente isso. Hoje, nós falaremos disso em breve, quando você fala que a economia americana está crescendo porque ela está tirando o consumo, está se financiando o seu consumo através de dívida e empurrando essa dívida nos países que ainda são aliados dela, parasitando, por exemplo, a Europa. Então, quando você vê o G7, a economia, acho que americana, ela era 1/3, 2/3, 1/3 do G7, alguns anos atrás, depois eu pego o número exato, mas hoje é metade. Então não é que ela cresceu, o G7 está arrebentando, é que ela tirou o mercado do G7, o G7 caiu e esses países do BRICS hoje são maiores que o G7. Essa é a gracinha que os caras fizeram, entende? Então o problema da destruição começa por vários fatores, mas sem dúvida o maior deles é essa tecnocracia que resolveu utilizar o dinheiro como arma, o judiciário como arma, para implementar um plano burocrata e tecnocrata de governos de uma economia planejada. E, a partir daí, adotou uma série de políticas anti-desenvolvimento. Eu sempre digo, como brasileiro, o exemplo clássico de políticas anti-desenvolvimento é o Brasil. Na Comissão de Valores Imobiliários, na discussão com o Banco Central, na Receita Federal, são leis que têm um objetivo, dizer, cara, não faça nada, vai ser empregado, vai ser funcionário público, cara, vai ser um cara de baixa renda, você não consegue prosperar no Brasil se você não for do clubinho, meu amigo. Esta é a realidade. É um país que hoje, por causa desses órgãos, dessa política anti-desenvolvimento, tentam esbulhar o patrimônio o tempo inteiro. E isso tem ampliado, não é só no Brasil, aqui para a Europa também, tá? Mas de uma maneira ainda um pouco menos assanhada, né? Tão clara assim. Ou seja, esses sistemas eles trabalham hoje diretamente ligados aos oligopólios. Então, você tem os burocratas e os oligopólios para manter um sistema, como a gente falou economicamente, baseado em preço, em valor, se opondo à soberania das forças produtivas. Tá? É exatamente esse o modelo econômico que a gente está vendo. Não por menos, a Europa diz que para poder, veja bem, poder voltar a ser competitiva, eles vão precisar de 800 bilhões de euros por ano para financiar os seus projetos. E a gente vai falar disso nos próximos programas. Significando que eles precisam controlar o mercado financeiro, porque não tem esse dinheiro disponível nem se eles aumentarem impostos. Então, por isso que eles estão controlando a ESMA, controlando o sistema financeiro para poder fazer a tomada cada vez mais, a concentração de recursos, esbulhando as pessoas direto ou indiretamente, quer dizer, ou por impostos, ou através da inflação, ou através da imobilidade do capital. Tá? E é exatamente a mesma tese que passa pela tese econômica, ambientalista e eugenista do De Graaf, que é a substituição da moeda baseada em valor pela moeda baseada em energia, o fim da acumulação, da distribuição e a administração da economia mundial. Isso passa por um controle populacional eugenista. Quando você vê o desejo desses caras de promover táticas eugenistas, aborto, eutanásia, controle populacional, o mundo está acabando, não ache que o motivo é social. É econômico. O Robert Mundell, tá, há 30 anos atrás, mostrou que todo o desbalanceamento crônico do comércio mundial, ou seja, nações com déficit contra nações com superávit no longo prazo, tudo isso surge das disparidades populacionais, ou seja, populações mais jovens geralmente pegam dinheiro emprestado, consomem mais, e as populações mais velhas, mais maduras, elas geralmente emprestam recursos e têm uma poupança maior. Portanto, se você quiser realmente reduzir de forma estrutural, na visão dos ambientalistas e da turma eugenista do De Graaf, se você quiser reduzir e resolver o problema estrutural de longo prazo, infraestrutura de longo prazo dos déficits de conta corrente, do superávit de conta corrente de longo prazo das nações, uma das etapas é uma implementação de uma redução da população mais jovem. Por isso que nós vemos tantas políticas eugenistas, tantas políticas
de controle de natalidade, vindo de órgãos supranacionais, como a ONU, como todos esses caras, porque faz parte do plano tecnocrata. Não é a única medida, mas é uma das mais importantes, porque ela tem uma visão também econômica. Então, eles estão alterando o sistema monetário, alterando o sistema jurídico, tomando o controle desse sistema, dessas engrenagens de Estado, para esvaziar a política e implementar a visão da tecnocracia. Então, meu amigo, meu caro, é este o cenário que vivemos nessas 2 semanas. Cada vez mais essa batalha está mais clara, mais simples de analisar e mais evidente, porque ela tem se tornado cada vez mais forte, né, mais explosiva entre essas 2 visões. Agora, o que vai acontecer é sempre uma grande pergunta. Mas acredito que realmente o Brasil deveria seguir o plano de desenvolver o seu mercado. Isso tem a ver com também explorar as suas reservas naturais e ter uma postura mais estratégica de longo prazo, tanto com os Estados Unidos, tanto com a Europa, quanto com os BRICS de forma geral, inclusive desenvolvendo seus sistemas de pagamento e, obviamente, né, meu caro, também o seu mercado interno. Enfim, esse é o nosso GE Economia dessa semana. Vamos ver o desenrolar dos próximos capítulos. Um abraço.